É lindo mesmo. Lá em Jazias. Messias, do shopping. Aonde quer que eu vá, É da mesma coisa da senhora. Leo, né? Leo. Não acredito. Tive uma ligação de São Paulo agora. que passar. Na hora que eu tô botando a música. E se não der para adiantar, te atrasar não vou. Se não der para melhorar, piorar não vou. Não é pra somar, multiplicar, dividir, diminuir jamais. Jamais. Quero ser luz, caminhar na luz, seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Os braços, a cabeça, o sorriso, o coração e sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Serei luz. Aí deu certo. Deu certo. Boa Tá vendo? noite. Boa noite. É a É sua alguma configuração. configuração do meu aparelho. É alguma coisa do meu É, aparelho. com Vou, certeza. E vou ficou providenciar agora. ótima. Vou tentar ver agora. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Essa música é em homenagem a você, viu? Serei luz. Linda, né? Agitada. É. Não, é porque não é, é música de reggae, né? É o Aí tem ritmo, essa né? batidinha. É, tem essa batidinha. Mas é uma letra linda para mostrar que em outros ritmos tem letras espetaculares. Quer dizer, se onde eu estiver, serei luz. Se eu não puder somar, não vou diminuir, vou só somar. É somar o bem, fazer o bem. É lindo demais. É a proposta, né? Uma boa noite, Sim. que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. É com muita alegria que te recebemos aqui em nossa casa de amor. Gostaria de dizer a todos vocês, queridos internautas, que esse momento é uma realização do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, idealização e realização do Lar Abrigo. E nós não podemos deixar de agradecer a todos que aqui vêm, que nos prestigiam, que confiam em nós, que participam desse trabalho, e sobretudo daqueles que aceitam o nosso convite, que nunca declinam, a exemplo de Bruno, que está sempre disponível. Quando a gente diz, vamos marcar para a segunda, ele está ali disponível. É assim, gratidão imensa por isso, viu? E agora, nesse Legal. instante, é importante dizer que Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, está ali na rua Euclides Paz Mendonça, 691, casa 13. É uma casa que acolhe. Eu estava sem dizer essas informações, sem trazer essas informações, porque a gente pensa, como é um vídeo doméstico, a gente pensa que vai estar sempre ali na cozinha de casa, né? Mas alguém vai ver e vai querer saber as informações, não é? Que é uma casa de amor, uma Verdade. casa que acolhe e é uma casa espírita, que professa, que traz a doutrina espírita codificada por Allan Kardec e é o consolador prometido por Jesus. Então, Petrônio, seja bem-vindo, Anjo, seja bem-vindo, Zé Costa, seja bem-vindo, Leonardo, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos a esse aconchego, a nossa casa de amor, mesmo que virtual. Recebam o nosso abraço. Agora vamos só. Ah, esse é Bruno, viu? Que eu digo, Bruno, filho de Alcides. Eu digo Alcides que eu tenho inveja dele, porque o filho dele está aí fazendo palestra, estudando e trazendo as informações para a gente de uma forma tranquila. Ele é super tranquilo e é muito responsável com o espiritismo, não é? Com a pureza doutrinária. Instrução dos Espíritos. Sandra, seja bem-vinda. Edilson, seja bem-vindo. A fé, mãe da esperança e da caridade. Do capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé,
que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão frente a frente Face em a todas as face. épocas Todas as da épocas da humanidade, humanidade. não é? É isso Então, aí. não foi à toa que veio essa lição. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz, que Deus envolva você, para que você possa nos brindar com todo esse aprendizado que você é capaz de nos trazer. Paz e luz, fique à vontade, querido Bruno. E Boa vocês noite a façam todos. perguntas, viu? Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos presentes mais uma vez neste bate-papo, convite da nossa amiga Elenói, para podermos falarmos um pouco sobre a doutrina espírita, sobre Allan Kardec e os seus postulados. Fazer umas observações iniciais, sempre pedindo aos nossos amigos para se inscreverem no canal no YouTube do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno, é muito importante. É uma ferramenta que temos uma ampliação maior para podermos falar, para podermos ministrar, mostrar documentos, mostrar textos, fazer as lives pelo YouTube, você tem um alcance maior. Pedir aos amigos que já estão inscritos, compartilhem para os seus conhecidos, para se inscreverem também, para que possamos fazer essa corrente e chegarmos aos 1000 inscritos, que é o mínimo necessário para poder fazermos as lives, sem contar que os vídeos que estão sendo postados aqui no Instagram também estão sendo publicados no YouTube. Às vezes a pessoa não tem Instagram, ou não é tão habituada a visualizar o Instagram, e você tem como compartilhar pelo YouTube, que é mais fácil. Fica essa observação às pessoas, que é importante essa ferramenta. E também pedir a vocês, como a gente sempre faz, se quiserem se manifestar, não há nenhum problema. Todos aqui somos aprendizes de espiritismo, não há ninguém que saiba mais que outra pessoa, todos estão no mesmo barco. E a interação de vocês é importante nesta noite. Feitas essas observações, eu vou trazer um texto para fazermos um pequeno bate-papo rápido, porque o tempo é curto e seria necessário bem mais tempo para podermos aprofundar acerca deste artigo, mas trago a vocês o artigo publicado na Revista Espírita, esta grande desconhecida de nós espíritas, publicada no mês de agosto do ano de 1865, que é intitulado O que ensina o Espiritismo. Me chamou a atenção o nome do artigo, então eu resolvi ler e trazer algumas passagens para vocês. Ressaltando que estou utilizando a Kardecpédia pelo computador, mas também tem a Kardecpédia pelo celular. Qualquer loja de aplicativo do seu aparelho, só isso aí pesquisar lá Kardecpédia e você vai baixar, é gratuito. Todas as obras publicadas por Allan Kardec estão lá,
Quando você já baixar o aplicativo, não vai gastar mais dados. Você pode usar a lupa para fazer pesquisas e buscas. É uma ferramenta maravilhosa, que infelizmente poucas pessoas conhecem. Assim como o Kardec Play também, que já tem aplicativo, que são de vídeos, como se fosse um Netflix da vida, que tem vídeos também acerca do Espiritismo, de uma maneira mais aprofundada, que é bem interessante vocês conhecerem essas ferramentas. Diz o texto: há criaturas que perguntam quais são as conquistas novas que devemos ao Espiritismo. Pelo fato de ele não ter dotado o mundo com uma nova indústria produtiva, como o vapor, concluem que ele nada produziu. A maior parte dos que fazem tal pergunta não se tem dado ao trabalho de estudá-lo. Só conhece o Espiritismo de fantasia, criado para as necessidades da crítica, e que nada tem de comum com o Espiritismo sério. Não é, pois, de admirar que perguntem qual pode ser o seu lado útil e prático. Teriam tido que buscar em sua fonte, e não nas caricaturas que dele fizeram os que só têm interesse em denegri-lo. É bem interessante notar que Kardec já começa esse artigo ressaltando que, só fazendo a observação, gente, essa revista espírita, Kardec publicava mensalmente, ele recebia mensagens, correspondências, né, de todas as partes do mundo. E ele interagia com essas pessoas. E algumas pessoas começaram a questionar, dizendo que o Espiritismo não inventou a roda, vamos dizer assim. Que tudo que o Espiritismo demonstrava já era de conhecimento, não tanto na cultura ocidental, mas na cultura oriental, ele já tinha uma certa base nesse sentido. E aí Kardec vai argumentar acerca desse sentido. E eu achei muito interessante que ele comenta nesse parágrafo, que até hoje existe isso, que as pessoas acham que o Espiritismo é tal coisa e já começam a emitir suas opiniões e já fazerem conclusões acerca desta doutrina do que mal viu ou do que pouco ouviu falar. E isso é um grave erro, porque para eu criticar algo ou qualquer doutrina, qualquer coisa, eu tenho que conhecer essa doutrina, esse apanhado, para poder ter a base e o fundamento para criticar. Não é porque eu li algumas páginas de Allan Kardec, eu ouvi uma palestra online, uma pessoa falando, que eu já sei o que é o Espiritismo, então vou tecer juízos de valores. E é muito interessante que na época era assim, o Espiritismo em auge, e até hoje também. Muitas pessoas, quando eu falo que eu sou espírita, já começam a tecer vários comentários, e você percebe que elas não conhecem, não tem nenhuma base, é pelo ouvir falar. É muito interessante fazer essa observação. E ele diz algo aqui, é bem legal. Ó. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Isto é um fato constatado. Então, ele é objetivo aqui. Que o Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Se fizer uma perguntinha, qual é o objetivo do Espiritismo? Está lá, é a regeneração da humanidade. Depois a gente vai fundamentar o porquê dessa resposta. Ora, não podendo essa regeneração operar senão pelo progresso moral, daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Então a regeneração da humanidade não vai se dar através de eu querer mudar o outro. É o melhoramento de cada um, mas cada um em sua individualidade. Nem eu me preocupar no melhoramento de nossa amiga Elenói e esquecer do meu. Eu tenho que me preocupar comigo e não ficar se preocupando com ela em detrimento a mim. Para admitirmos nos banquetes da suprema felicidade, Deus não pergunta o que sabemos nem o que possuímos, mas o que valemos e o bem que fizemos. Olha que interessante.
Então, vem naquela questão realmente de nossas atitudes. Porque ao desencarnarmos, que é algo natural, que ocorrerá com todos nós, quer queiramos ou não será questionado as nossas posses, os nossos bens, mas sim as nossas atitudes. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou proveito do espiritismo e receberá sua recompensa. É por isso que os bons espíritos, por ordem de Deus, multiplicam suas instruções e as repetem à saciedade, à exaustão. Só um orgulho insensato pode dizer: não preciso de mais nada. Só Deus sabe quando elas serão inúteis e só a Ele cabe dirigir o ensino de seus mensageiros e de adequá-lo ao nosso alinhamento. Por isso que eu fico tão encantado e feliz de ler Kardec. Porque quando você lê, você percebe a sensatez, a objetividade em poucas palavras, e em poucas palavras como é profundo os seus ensinamentos. Mais uma vez, nos convidando para aproveitarmos o Espiritismo em nossa melhoria moral, em melhorar as nossas atitudes, que é aquilo que nós já falamos acerca da caridade, qual o significado da caridade para o Espiritismo, nós já comentamos em outra oportunidade. Então, é esse sentido que o Espiritismo vem mostrar. E algo muito interessante, gente, por favor, vejam esse artigo depois, que é muito difícil vocês encontrarem Allan Kardec elencando princípios, elencando alguns textos, porque para descobrirmos os princípios do Espiritismo, a gente tem que ir estudando, tem que ir olhando, aqui é um, aqui é outro, porque ele não entrega de bandeja, apesar de ser didático. E nesse artigo, ele elenca alguns pontos bem interessantes. Por isso que eu vim trazer para vocês. Vejamos, entretanto, se fora do ensinamento puramente moral, os resultados do espiritismo são tão estéreis, são tão incapazes quanto pretendem alguns. Ou seja, ele está querendo dizer, fora do ensinamento moral, o espiritismo já foi, não tem mais nada. Aí Kardec, não, peraí, tem muita coisa assim. Vou dizer para vocês. Item 1. Inicialmente ele dá, como sabem todos, a prova cabal da existência e da mortalidade da alma. É verdade que não é uma descoberta, mas é por falta de prova sobre este ponto que há tantos incrédulos ou indiferentes quanto ao futuro. Sim, a ideia de imortalidade da alma e de que há uma existência pós-morte não partiu do Espiritismo. Já existia isso em outras crenças. Só que o Espiritismo veio trazer isso de uma maneira lógica e racional, e não de uma maneira mística e suposições. Então esse ponto é bem interessante para o Espiritismo. Ponto 2. Pela firme crença que desenvolve, ele exerce uma ação poderosa sobre o moral do homem, leva-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida e o desvia do pensamento de suicídio. Isso aqui é maravilhoso porque realmente o Espiritismo consola. Esse é um verbo perfeito para o Espiritismo, que ele consola. Posso afirmar a todos vocês que conhecem e vocês que ainda irão conhecer. Tenho absoluta certeza que quando vocês conheceram o Espiritismo, vocês se tornaram pessoas diferentes para melhor. Tenho absoluta certeza. Porque quando você conhece essa doutrina, você percebe o poder e a força que ela tem. E não é uma força impositiva, uma força com medo. É uma força lógica, uma força racional. Uma força que quando você lê, você diz, é mesmo. Por que eu não pensei nisso antes? É mesmo, faz sentido. E isso é que carrega a força do Espiritismo. Item 3. Retifica, ou seja, muda, altera, todas as ideias falsas que se tiveram feito do futuro da alma, do céu, do inferno, das penas e das recompensas. Destrói radicalmente, pela irresistível lógica dos fatos, os dogmas das penas eternas e dos demônios. Numa palavra, desvela-nos a vida futura
e nula mostra racional e conforme a justiça de Deus. Lembrando que em 65, Kardec está um ano antes de publicar o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que infelizmente é um livro pouco lido, mas que ele desmonta essa ideia de penas eternas, de céu e inferno, daquela ideia do céu ser aquele lugar bem moroso, bem tranquilo, e o inferno é aquele fogo eterno, aquela ideia de diabo, aquela ideia de anjos decaídos, que ele vai falar sobre o princípio da não retrogradação da alma, na primeira parte. É muito interessante, gente, ler esse livro. Se vocês não leram ainda esse livro, por favor, leiam. A primeira parte é curta e rápida, e vocês vão adorar. E realmente, para quem leu, vai ver que o Espiritismo vai desmontar essas ideias que ainda perduram fortemente, de maneira bem sensata. E ele ainda diz mais. Muitas pessoas não fazem nem questão mais de fazer o mal, porque já dizem, eu já vou para o inferno mesmo. Então que joga tudo pro ar e o que der, deu. E o Espiritismo vai demonstrar para essa pessoa, amigão, não é assim não. Você vai pagar tudo de mal que você fizer, amigão. Pense bem. Olha, o caminho é esse. Porque a ideia de uma vida só é, morri, acabei, então, tô nem aí. Você já vê do ponto de vista teológico, que nem Kardec disse, seria muito bom para os perversos, porque fariam todas as perversidades e não responderiam por essas suas atitudes. Item 4. Dá a conhecer o que se passa no momento da morte. Esse fenômeno, até hoje insondável, não mais tem mistérios. As menores particularidades dessa passagem tão temida são hoje conhecidas. Ora, como todo mundo morre, tal conhecimento interessa a todos. É que nem Divaldo fala, né? O Espiritismo matou a morte. E é verdade mesmo, né? Ele matou a morte, mas é algo um pouco mais profundo de a gente comentar, porque nós estamos muito enraizados ainda o apego à matéria. E é muito difícil a pessoa dizer que não, eu vou morrer amanhã, tranquilo, tudo bem, como se fosse uma passagem bem natural. É algo um pouco difícil, mas para principalmente nós espíritas, percebemos e vivenciaremos isso com mais tranquilidade, porque sabemos que somos eternos, não somos matéria, não somos esse corpo, somos no espírito que é imortal, eterno, indestrutível. E com esse sentimento temos consolo, temos tranquilidade, pois sabemos que através de nossas boas atitudes não teremos nada a temer. Item 5. Pela lei da pluralidade das existências, abre um novo campo à filosofia. O homem sabe de onde vem, para onde vai, com que objetivo está na Terra. Explica a causa de todas as misérias humanas, de todas as desigualdades sociais. Dá as próprias leis da natureza como base dos princípios de solidariedade universal, de fraternidade, de igualdade e de liberdade, que se assentavam apenas na teoria. É bem interessante mesmo, tem inclusive no Evangelho uma parte acerca das desigualdades das riquezas, que Kardec vai explicar o porquê disso acontece. Acredito que vocês já devem ter lido isso. Mas é bem interessante porque através dessa noção de pluralidade de existências, nós chamamos de a necessidade de reencarnação, o que não tinha explicação passa a ter. E de maneira lógica e de maneira racional. Não é algo forçado. Não é algo que queremos, o Espiritismo quer para fundamentar esse princípio. Não. Ele vai demonstrar de maneira cabal e demonstrou através das comunicações
de que esses espíritos que estavam se manifestando já eram pessoas que tinham vivido anteriormente na Terra, em outros locais. Então demonstrava de que essa pluralidade das existências é uma lei divina e é uma lei natural. Está lá no início da parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar das leis morais, ele começa primeiro falando das leis naturais. Por isso que o Espiritismo jamais se acabará, porque ele é fundamentado nas leis naturais. Ele não é fundamentado em princípios criados pelos homens, que com o tempo ou os seus gostos serão mudados. São baseados nas leis naturais, imutáveis e eternas do nosso Pai Criador. Item 6. Pela teoria dos fluidos perispirituais, dá a conhecer o mecanismo das sensações e das percepções da alma. Item 7. Provando as relações existentes entre o mundo corporal e espiritual, mostra nesse último, o espiritual, uma das forças ativas da natureza, um poder inteligente, e revela a razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais que alimentaram a maioria das ideias supersticiosas. É aquela ideia de casa mal assombrada, né? A gente vê muito filme, né? Ah, não sei o que, não quero. Vai demonstrar que não é nada demais, não é nada supersticioso. É algo extremamente natural, porque somos apenas nós que não estamos no corpo físico. Nada demais. Somos nós do mesmo jeito. Quando nós desencarnamos, não viramos anjos, não ficamos mais amorosos, continuamos com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos. Por isso que é muito importante, quando a gente lê comunicações, a gente se atentar nesse sentido. A gente tem que ter o mesmo critério como se fosse de um escritor, de uma mensagem de um encarnado. Quando é de um encarnado, a gente não presta muita atenção, quem é, o que faz, para ver o que está dizendo, e porque desencarnado, a gente já tira como se fosse algo milagroso e se fosse algo bem perfeito. Não é mesmo? Então cabe a nós fazermos essas observações também. Item 9. Dando-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece e seu modo de ação. Já vem demonstrar que a prece não é um simples ato de falar palavras decoradas. Vem demonstrar que através desse pensamento de prece, você eleva-se, você se conecta com os bons espíritos, com os bons fluidos. Isso gerará boas percepções para o seu espírito, para o seu perispírito e, consequentemente, para o seu corpo. E Kardec fala maravilhosamente sobre as preces no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano é 27 ou é 28. Não sei de qual. Mas é um capítulo meio esquecido. A pessoa fica estudando o Evangelho, quando chega o capítulo de preces, volta. Peraí, não, tem que também estudar esse capítulo. Ali Kardec não está indicando preces para a gente decorar e falar, não. Kardec ali está demonstrando como o poder da prece e da boa palavra é importante. Inclusive, ele faz uma análise do Pai Nosso maravilhosa, frase por frase. Vale a pena a leitura. Por fim, no item 10, dando a conhecer a magnetização espiritual, que era desconhecida, abre ao magnetismo um novo caminho. Ele traz um novo e poderoso elemento de cura. Que é o que a gente chama de passe. A gente chama de passe. Algumas outras pessoas preferem falar magnetização e tal. Mas o termo não importa tanto não. O que importa é o sentido que vocês compreendam. Que é essa troca de energias, esse bom pensamento que você passa para o outro, será benéfico quando ele vem do coração, quando ele vem com um pensamento sincero e honesto. Continua ele. A reencarnação, sem dúvida, não é ideia nova, tanto quanto o perispírito, descrito por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, nem mesmo a comunicação dos espíritos. Claro, se analisarmos o Velho Testamento, veremos que há dezenas e dezenas
de comunicações. E outras culturas também, cultura lá egípcia, eles tinham a ideia de imortalidade, de que voltariam. Tanto é que eles mumificavam o corpo, porque eles pensavam que voltariam. Só que o erro deles é que voltavam para o mesmo corpo, por isso que queriam conservá-lo. Mas não, esse corpo será perecível e viveremos em um novo material. Já estou finalizando, viu, Lenói? A descoberta da reencarnação do perispírito não pertence, pois, ao espiritismo, é coisa sabida. Até o aparecimento dele, que aproveita a ciência, a moral e a religião havia tirado desses princípios, ignorado pelas massas e mantidos em estrado de letra morta. Porque durante tantos séculos todas as filosofias se chocaram contra tantos problemas insolúveis? É que eram diamantes brutos que deviam ser lapidados. É o que fez o Espiritismo. Olha que maravilha. Então tá lá olha que analogia maravilhosa. Tá lá aquele ensinamento cheio de carvão e o diamante lá dentro, preciosíssimo de lá. E o que foi que o Espiritismo fez? O Espiritismo não criou nada. O Espiritismo sempre simplesmente lapidou, cuidou com carinho, tirou o necessário e demonstrou a beleza que estava naquele ensinamento. Olha que interessante. É que ele faz no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz análise das passagens de Jesus. Você percebe de que o Espiritismo extrai o verdadeiro ensinamento que Jesus quis dizer naquelas palavras. Não criou nada novo, apenas veio demonstrar o que Jesus queria dizer e não podia falar de maneira aberta naquela época. Vem demonstrar que determinados ditos fatos ocorridos são parábolas e que parábolas devemos aproveitá-las bem. Peço desculpas ao pessoal, mas o tempo já se encerrou, convidando a leitura deste artigo. Vou repetir, está lá na Revista Espírita, de agosto de 1865, o artigo O que ensina o Espiritismo. Vamos ler mais a Revista Espírita, gente. Tem esses mecanismos gratuitos para a gente, e vocês verão que tem vários ensinamentos grandiosos neles também. Esqueçam aquela ideia de Pentateuco, como se fosse os 5 livros ditos como a gente quer comparar como se fosse de Moisés, os 5, aí tem que ter 5 no Espiritismo também, não. Todas as obras Kardec considera fundamentais. Ele fala isso mesmo, todas as obras, sem nenhuma exceção, não tem nenhuma a mais e nenhuma a menos, todas se complementam. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Gratidão, querido. Realmente porque as obras, assim, elas são, como é que eu diria, tiradas do Do livro Livro dos Espíritos. né? Porque os livros dos Espíritos são compostos por 4 livros. Ele publicou o Livro dos Espíritos e depois publicou outros 4 livros, então, se referindo a cada um. Isso. Ele trinchou, trocou em miúdos, né? Para ficar mais fácil a compreensão, porque ele é um mestre, um professor, né? Era um pedagogo, era um escritor bem famoso antes de ser o pseudônimo Allan Kardec, muito respeitado na França, publicou vários livros, por isso que ele tinha essa respeitabilidade toda. Então, não foi à toa que ele foi escolhido, né? Com certeza. É isso aí. Com certeza. Mas aí vamos ouvindo. Nas segundas nós temos o nosso querido Kardec, que é o codificador do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, né? Então, gratidão imensa pela sua presença, por você estar sempre assim com sua serenidade com a gente. Isso é muito importante para a gente, sobretudo numa segunda-feira que nós estamos precisando tanto dessa força, desse aconchego, não é? Até porque esses dias não estão fáceis, não é, Bruno? É por isso que devemos nos abraçar ainda mais no Espiritismo, nessa doutrina, que ela nos dará forças para superarmos os obstáculos com serenidade e com tranquilidade. Muito que bem. Gratidão imensa. Então, eu gostaria de pedir a você que você fizesse a prece. Já que ninguém fez nenhuma pergunta, Faça sim.
Vamos Isso. encerrar, faça suas considerações finais e faça a prece. E ao tempo que convido todos para assistir Jorge Elahá no Pinga Fogo, agora no YouTube, às 20 horas também. Que é um Tá vendo, aprendizado muito gente? grande Que é, também. que é por isso importante também darmos a força no canal no YouTube da Casa Espírita. Vamos lá fazer essa força. Se inscreva no canal. Se você já são inscrito, compartilhem, peça aos seus amigos, aos seus conhecidos. Opa, caiu o celular aqui. Peça aos seus conhecidos para se inscreverem também, que é muito importante esse trabalho para a casa, para todos nós. Vamos fazer a nossa prece, vamos nos concentrar, agradecer ao Pai de amor por mais um dia encarnado nesse planeta, agradecer a nossa saúde, o nosso lar que nos abriga, que nos aconchega, agradecer ao alimento necessário para a manutenção do nosso corpo físico, agradecer ao nosso trabalho, agradecer a oportunidade de conhecermos essa doutrina, que essa doutrina nos dá forças de uma maneira racional, de uma maneira lógica. E isso nos agrada, isso nos enche de alegria, porque ficamos agraciados por Deus nos dar este caminho para seguirmos, que é um caminho manso, conforme dizia o Mestre Jesus, e que tem um jugo leve. Oh, Pai, obrigado, Pai, por fazermos compreender os ensinamentos do Mestre e nos sentirmos pessoas melhores, conscientizando-nos para a boa prática, Pai. Pois através da boa prática nos evoluiremos intelecto, moralmente, e nos tornaremos pessoas ainda melhores, tal qual o nosso objetivo neste planeta. Obrigado por tudo, Pai, pois somente temos que agradecer. Obrigado, Pai. Abençoamos a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Abraço a todos. Viu? Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Pedro, e beijo na sua Vou dar fofa, sim. viu? Viu? Tchau.